Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. Nicolau Maquiavel. Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais. As verdades que só a ficção supõe. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Um amador e faço questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia, meus queridos ouvintes. Essa é a morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia, sociedade e política aqui na podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu estarei com vocês pelos próximos minutos. Ainda na próxima semana estreia O Imenso Sonoro, onde eu e o Lino Colantoni, meu querido amigo e grande artista, comentamos um pouco sobre os nossos discos favoritos. Então, se você quiser curtir, fique esperto que logo sai no feed. O primeiro episódio foi gravado ao vivo com vocês lá no nosso Instagram do Verborragia e eu acredito que a gente deve continuar gravando todos os episódios ao vivo e depois lançando no feed. Então, dê uma olhada. E deve estrear também na semana que vem o meu quadro de críticas aqui no Verborragia. Ele também vai ser gravado primeiro no Instagram, depois ser transformado em podcast e estrear aqui no feed. Então fique esperto. E para conseguir fazer toda essa revolução que a gente está tentando fazer, trazer todo esse conteúdo inédito para vocês, é sempre bom lembrar que esse humilde podcast funciona através de financiamento coletivo. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a continuar a expandir esse nosso trabalho. O link para nossa campanha de apoio é www.apoia.se/verborragiapodcast. Mas se você quer ajudar e não pode ajudar financeiramente, não tem problema. É só compartilhar o nosso conteúdo, indicar o podcast para amigos, replicar e comentar os nossos posts nas suas redes sociais, que assim você nos ajuda a expandir o nosso alcance. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Poucas imagens são símbolos tão perfeitos da brutalidade humana quanto as fotos dos cogumelos atômicos que emergiram do território japonês em agosto de 1954. Até então, nada criado por mãos humanas tinha tamanho poder de destruição, e nada deixava mais claro a escala da violência e da frieza da tecnologia da Segunda Guerra quanto aquelas duas torres de fumaça gigantescas, que de tão grandes e sombrias, abriram uma ferida praticamente incurável no espírito japonês. Foi dessas feridas expostas, da necessidade de curar, de entender, de compreender a dor, que surgiram dois dos maiores fenômenos culturais do Japão contemporâneo. No campo das artes do palco, nasceu o Butô, criação de Tatsumi Hijikata e Kazuo Ono. E no cinema, o grande fenômeno pop, o mais amado de todos os monstros, Godzilla. E o que eles, fenômenos tão distintos, têm em comum? O medo. O medo como ferramenta de catarse e cura. Os paralelos entre Godzilla e a agressão atômica sofrida pela nação oriental são bastante óbvios. Assim como as bombas, vindas de além-mar, também é do mar que surge o grande deus dos lagartos, com sua capacidade absurda de destruição. Godzilla, em seus filmes originais, é a resposta da mãe natureza ao poder nuclear, ao mesmo tempo vilão e herói, protetor da terra contra a violência humana. Perdidos e despreparados, os cidadãos de Tóquio sentem o poder da criatura monstruosa que devora sua existência sem clemência, assim como os moradores de Hiroshima e Nagasaki foram surpreendidos pela morte vinda dos céus sem direito à defesa. Através do cinema, do medo controlado provocado pelo réptil de borracha que surgia da luz projetada na tela branca, a nação japonesa pôde enfrentar seus traumas e assim, aos poucos, de maneira segura, purgar os males do passado recente. Muito mais profundo, de símbolos mais sutis e penetrantes.
O Butô também expõe a alma nipônica aos seus medos mais profundos, para assim, quem sabe, abrir espaço para uma compreensão ampla que possa, talvez, levar à cura. Seus movimentos contorcidos, seus rostos brancos e expressões retorcidas e funestas são um encontro visceral que nasce através do choque, do atrito, da dança moderna ocidental e da tradição japonesa, e leva ao palco imagens não muito distantes dos corpos retorcidos e tristes das vítimas das duas grandes bombas. Nas palavras de um de seus criadores, o maravilhoso Kazuo Ono, a dança precisa ser um fantasma. Quase como uma filosofia, o Butô é mais do que a representação do sofrimento da guerra. É, na verdade, um grito da alma que emana, agora livre, dos corpos carbonizados pela violência humana. Para além do trauma japonês, aqui, no Ocidente, o medo provocado pela arte também nos fez revisitar nossas angústias e culpas decorrentes da guerra. Nos anos 60, vimos o cinema de horror ocidental trazer de volta uma figura há muito tempo esquecida: o zumbi. Se antes, na aurora da sétima arte, o zumbi era um símbolo do preconceito do homem branco para com os negros e sua fé, no pós-guerra, os zumbis surgiram como uma resposta cósmica, quase espiritual, à ciência da guerra. Em filmes como A Noite dos Mortos-Vivos ou The Omega Man, a humanidade paga com a vida seus equívocos durante a guerra. E uma legião nova de seres, versões distorcidas do humano, nascidas do uso da ciência como arma de guerra, invadem e povoam a Terra. Incapazes de lidar com o mal que causamos, nesses universos ficcionais, somos obrigados a abandonar o dia e mergulhamos nas sombras, nos escondendo e espiando nossos pecados bélicos. Fato é que o medo é uma ferramenta poderosa. Eu já falei dele por aqui, e como ele pode e é usado como mecanismo de manobra popular por gente de todo tipo. Gente que não pensaria duas vezes em mais uma vez despejar a morte na forma de bombas atômicas, como já foi feito uma vez. E é justamente quando o nosso medo está descontrolado, longe do nosso domínio e compreensão, que essas pessoas, mercadores da morte, abusam dele. Por isso, é importante ressaltar que o medo é natural, que pode ser usado como ferramenta de cura, só que para isso é necessário que ele esteja sob nosso controle. E nada melhor do que a arte, que a cultura, para nos devolver o controle sobre os nossos medos. É através da arte, seja na forma do cinema, com seus zumbis, o kaijus, ou na dança e do teatro, com os espasmos do Butô, ou ainda na poesia, com a produção maldita dos românticos do século XIX, ou então no romance, com gênios como Stephen King ou Mary Shelley, que nos permitimos sentir medo em paz, sem culpa nem risco, e assim domar essa ferramenta tão importante, é afastar quem deseja controlá-lo à nossa revelia. Então, para coroar o medo como cura, vamos de poesia. Fiquem agora com o pequeno poema Da Moral, de João Filho. Segue. Medo como didática, para que a ave tema o voo, mas vá tatear seu limite. Nuvem como enjoo de quem almeja alturas. O medo como ginástica e como toda incômoda, exigente em sua dor exata, não como bisturi da plástica que faz de ruga seu remendo. O medo de quem não mata, e mesmo minúsculo vai sendo. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Um obrigado especial para os nossos apoiadores Augusto César, Bruno Magnum, João Vilaverde, Júlio Junqueira, Leandro Teichmann, Marina Rodrigues, Nilce Mantovani, Olga Canabal e Humberto Mantovani. São vocês que fazem tudo isso continuar. Lembrem-se, curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro que só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro.
Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo sério e comprometido, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.